Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Um livro que eu gostei muito, eu comentei nas leituras do mês de novembro e me deu vontade de fazer um vídeo sobre ele. É um livro de não ficção em que a autora comenta os horrores da guerra por meio da fotografia. Ela começa comentando uma publicação da Virginia Woolf, que em 1938 escreveu uma publicação chamada Três Guinéus, com reflexões sobre as raízes da guerra. E essa obra da Virginia Woolf foi muito mal recebida. Se ela publicou em 1938, ela estava falando da Primeira Guerra Mundial, né? Não tinha acontecido ainda a Segunda. Acho que já tinha a Guerra Civil Espanhola e tal, mas a guerra de maior impacto era a Primeira Guerra Mundial. Eu já fiz um vídeo comentando a Primeira Guerra Mundial na literatura, em que eu falo um pouco do horror que foi aquela guerra, por que foi uma guerra sem precedentes, por que ela causou tão impacto assim. Então eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. E a Susan Sontag começa a comentar as diversas guerras que foram fotografadas. A gente está aqui em 1938, no momento em que as fotografias de guerra faziam bastante sucesso. Na Primeira Guerra Mundial, muitas fotos foram tiradas de pessoas deformadas por conta da guerra, ou gás, ou algum ferimento e tal. Assim, vocês acham na internet, vocês pesquisarem, mas assim, não são imagens fáceis de serem olhadas. E a partir das fotografias, ela também começa a refletir sobre a guerra. É um texto muito sensível que nos desperta para algumas questões que a gente não para pensar como naturalizar as coisas. Então, a gente se habitua tanto a ver imagens horríveis que a gente não se emociona ou não se comove tanto mais devido ao excesso de imagem que a gente vê. Então essa espetacularização da guerra acaba por nos deixar insensíveis. Ou quando não insensíveis, sem um preparo emocional para lidar. Então evita. Então se aquele horror, ai, não gosto de ver, aí quer falar de outras coisas, vamos ao shopping, vamos, né? Aquela questão que a gente sempre evita, porque não sabe como se posicionar, não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, não sabe, ou então simplesmente não quer saber de coisa ruim, só quer saber de coisas boas. Isso acontece com a gente às vezes, isso acontece com muitas pessoas sempre. A escrita dela é muito fácil, muito agradável, ela reflete bem sobre muitos aspectos humanitários e eu acho que vale a pena eu ler uns trechinhos aqui que eu marquei para vocês verem. A guerra que os Estados Unidos travaram no Vietnã, a primeira a ser testemunhada dia a dia pelas câmeras de TV, apresentou à população civil americana a nova teleintimidade com a morte e a destruição. Desde então, batalhas e massacres filmados no momento em que se desenrolam tornaram-se um ingrediente rotineiro do fluxo incessante de entretenimento televisivo doméstico. Então, este acompanhamento da mídia, né, em tempo real praticamente, acaba não surtindo um efeito tão positivo, né? Não só porque é horrível ver o que uma guerra causa, mas a repetição dessas coisas, das imagens, dos fatos, dos comentários aos fatos, faz com que a gente acabe não dando a importância devida, faz com que a gente fique tem uma expressão do Otto Lara Rezende que eu gosto bastante, que deixa a gente com vista cansada. Ou seja, aquela vista cansada de quem vê sempre, está acostumado a ver e não se comove mais. As fotos tinham a vantagem de unir dois atributos contraditórios. Suas credenciais de objetividade estavam embutidas. Contudo, sempre tiveram forçosamente um ponto de vista. Era um registro do real, incontroverso, como nenhum relato verbal poderia ser, por mais imparcial que fosse, uma vez que a máquina fazia o registro e as fotos davam testemunho do real, uma vez que alguém havia estado lá para tirá-las. Então, aqui ela comenta a questão da foto como testemunho de verdade. E essa questão, inicialmente, né, no começo do século XX, acho que no final do século XIX, no começo do século XX, acreditava-se que o que se estava registrado na foto era fato, era verdade, porque a foto era irrefutável. Mas depois começou-se a questionar isso. A gente nem está falando de montagem de foto ainda, né? Nem tinha Photoshop, mas a gente está pensando numa perspectiva.
A composição da imagem pode nos fazer acreditar em algo que não foi muito bem do jeito como foi apresentado. Tem todo um mise-en-scène ali, proposital ou não, né? Um ambiente, um cenário preparado, mas às vezes não. Mas ainda assim, quando não, às vezes não é bem aquilo. Tem a questão da perspectiva. Coloca uma moeda na frente do sol, dá a impressão que a moeda ou é do tamanho do sol, ou é maior que o sol, e a gente sabe que não é assim. Tem toda uma questão de profundidade de imagem, essas coisas. Mais um trecho. Quanto mais remoto ou exótico o lugar, maior a probabilidade de termos imagens frontais completas dos mortos e dos agonizantes. Assim, a África pós-colonial existe na consciência do público em geral no mundo rico, além da sua música sensual, sobretudo como uma sucessão de fotos inesquecíveis de vítimas com olhos esbugalhados, desde as imagens da fome em Biafra no fim da década de 60, até sobreviventes do genocídio de quase 1 milhão de Tutsi em Ruanda em 1994. Aqui ela começa a falar de algo que é importantíssimo. Vou ler mais um trecho, aí eu comento. A ubiquidade dessas fotos e desses horrores não pode deixar de alimentar a crença na inevitabilidade da tragédia em regiões ignorantes ou atrasadas, ou seja, as pobres do mundo. Ela chama a atenção para uma coisa que eu achei fabulosa. Acho que foi isso aqui, o pensamento que ela desenvolve aqui, que me convenceu a fazer esse vídeo para vocês. Por quê? Ela nos chama a atenção para essa questão do preconceito. Os países é pobre e tal, aquilo tudo que acontece lá é televisionado de modo a dizer, olha como eles são bárbaros. É televisionado com um excesso de pormenor, de detalhes, sabe? Um show de horrores. Olha como são selvagens, como são atrasados, como são primitivos. Sendo que, quando acontece no mundo civilizado, entre aspas, a conotação é outra. Então, quando acontece no mundo civilizado, as pessoas têm até direito a esquecimento. Quando acontece algo no mundo civilizado que foi causado por gente do mundo não civilizado, por exemplo, tudo entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Como, por exemplo, a queda das torres de Nova York. Quando o hemisfério norte é a vítima dos colonizados, dos povos bárbaros, entre aspas, do hemisfério sul, desses povos atrasados de modo geral, aquilo é televisionado de uma maneira espetaculosa, exagerada, contado um lado só da história. Quando acontece isoladamente, lá na África, ou sei lá, aqui na América do Sul, qualquer lugar, problema nosso entre a gente, aquilo é mostrado como se a gente fosse assim, bruto, povo incivil, um povo primitivo, e é explorado sem muito respeito pelas culturas ou por tudo, e as matérias são apresentadas de maneira pouco profundas, né? Então, assim, tribos na África, como em Ruanda, por exemplo, os povos ali se pegando, se matando. Há alguma matéria muito profunda sobre isso? Poucas fontes apresentam matérias muito profundas. Por que eles se pegam? Porque não, é tratado com pouca profundidade para que a gente tenha preconceito. A gente fica com ideias preconcebidas sem nenhum aprofundamento. E de modo que aí a gente vai para o senso comum e começa a dizer que esse povo tá tudo se matando. Então, assim, lá a pessoa fala da escravidão, mas lá na África, eles entre si já se escravizavam. Essas questões todas que só servem para reforçar mais preconceito. A exibição em fotos de crueldades infligidas a pessoas de pele mais escura em países exóticos continua a promover o mesmo espetáculo, esquecida das ponderações que impedem essa exposição quando se trata de nossas próprias vítimas da violência, pois o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser visto e não como alguém, como nós, entre parênteses, que também vê. Porém, sem dúvida, o soldado talibã ferido que implora pela sua vida, cuja sorte foi mostrada em destaque no The New York Times, também tinha esposa, filhos, pais, irmãs e irmãos, alguns dos quais podem um dia topar com fotos coloridas do seu marido, pai e filho ao ser massacrado, se é que não as viram.
Do que ela tá falando aqui? É mais ou menos isso que eu comentei. Ela primeiro conta a história de um repórter americano que foi pego lá, foi cobrir a guerra, acho que essa guerra do Afeganistão aí, e foi pego lá pelos terroristas e foi torturado, morto e tal, e as imagens começaram a veicular. Aí a família pediu para que não veiculassem a imagem porque causava muita dor e tal, enfim, é o direito ao esquecimento que eu falei para evitar sofrimento. Tá, só que quando é do outro lado, isso já não acontece. Então, se pegam lá um dos terroristas e tal, aí fazem aquela punição exemplar e a mídia fica ali em cima e propaga e tal, sem pensar na família da vítima lá do outro lado, que também tem o direito ao esquecimento, né? Assim como a família do repórter. É mais ou menos disso que ela está falando. Mais um trecho. Embelezar é uma das operações clássicas da câmera e tende a empalidecer qualquer reação moral àquilo que a foto mostra. Enfeiar, mostrar algo no que tem de pior, é uma função mais moderna, didática. Ela solicita uma reação enérgica para apresentar uma denúncia e talvez modificar um comportamento. Os fotógrafos precisam chocar. Então, aqui ela está falando da manipulação, né, do uso da fotografia como um fator de impacto para manipular a reação e comportamento das pessoas. Um recurso muito utilizado na mídia, né? Outra coisa importante que ela fala aqui, que eu tive que pensar muito. Em termos rigorosos, não existe o que se chama de memória coletiva. Parte da mesma família de noções espúrias a que pertence a culpa coletiva. Mas existe uma instrução coletiva. Toda memória individual irreproduzível morre com a pessoa. O que se chama de memória coletiva não é uma rememoração, mas algo estipulado. Isto é importante e esta é a história de como aconteceu com as fotos que aprisionam a história em nossa mente. As ideologias criam arquivos de imagens comprobatórias, imagens representativas que englobam ideias comuns de relevância e desencadeiam pensamentos e sentimentos. É claro, ela está falando de memória coletiva pensando nessa questão toda que eu falei antes, do uso da imagem para produzir efeito. Então, tem mídia veiculando imagens, né, construindo narrativas, e a gente tem uma recepção, né, muito previsível em relação a essas narrativas. Essa memória coletiva acaba não sendo confiável. É mais ou menos isso que ela disse. Bem, são só alguns trechos, tem muito mais coisa interessante aqui neste livro, que eu gostei muito de ter lido e é por isso que eu achei importante vir aqui fazer um vídeo para vocês, caso ainda não conheçam a escrita dela, do que ela se ocupa. Eu já tinha lido textos avulsos dela, mas esse livro foi o primeiro, eu fiquei muito interessada em ler outros. Percebam que ela tem uma mente muito lúcida em relação às coisas, e nos ajuda a pensar várias coisas, né? Gostei bastante. E digam se vocês já leram Susan Sontag e o que vocês me aconselham. Dela eu ainda tenho sobre fotografia. E queria saber o que vocês me aconselham a ler. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.